Olá, eu queria vir aqui dividir algo com vocês, algo que aconteceu comigo e que eu tenho certeza que todo mundo, ou a maioria das pessoas já parou para pensar nisso, já refletiu sobre isso e eu queria dividir como foi a minha experiência com vocês. Bom, nós estamos vivendo um momento ímpar, né? A gente tá vendo as coisas acontecendo e coisas que estão acontecendo não só conosco, mas com o mundo todo. A gente tem visto todos os dias no noticiário que muitas pessoas estão morrendo e que o mundo parou. E é inevitável a gente não sentir medo. E uma noite eu sentei na minha cama e vim conversar com Deus. E comecei a ficar com medo, porque a gente se comove com dores, a gente se comove ao ver as pessoas chorando e contando algo que aconteceu com elas. E se já é difícil pra gente, vendo pessoas sofrendo, pessoas que nós não conhecemos, imagina quando acontece conosco. Então eu parei pra conversar com Deus e me veio o medo de que isso acontecesse com as pessoas que eu amo, com parentes, pessoas próximas, amigas. E eu comecei a orar e pedir pra Deus que isso não acontecesse com ninguém que eu amasse. É claro, eu gostaria que não estivesse acontecendo com ninguém, mas quando acontece com alguém bem próximo de nós, acaba nos machucando mais ainda, né? E o que eu parei pra pensar e refletir é que as pessoas estavam morrendo sem ar. Aquelas pessoas que estavam tendo aquela falta de ar e que não conseguiam ter nenhum atendimento médico, elas morriam asfixiadas, elas morriam sem ar. E isso me gerou uma angústia gigante. Só que Deus, na mesma hora, me respondeu. A gente estava conversando e ele falou: o primeiro ar que você teve no seu pulmão, o primeiro suspiro que você deu, fui eu que te dei. O primeiro ar que todas as pessoas tiveram nos pulmões delas, fui eu que dei. E o último ar, sou eu que tiro também. Então, eu dou a vida e eu tiro. Em Gênesis 2:7 fala isso. Que ele nos formou, que ele nos criou e que ele soprou em nós o ar. E em 1 Samuel 2:6 fala exatamente o oposto. Que ele é o responsável por tirar. Então ele dá a vida e ele tira. Então isso, ao mesmo tempo de que pode ser algo aterrorizante, isso me consolou. Porque é muito louco pensar de que o ar que nós temos foi ele que nos deu. Então ele que é o responsável por tirar. Eu anotei isso neste momento, na hora que ele falou comigo, eu anotei isso. Deus nos fez, soprou em nós o fôlego de vida. Ele que nos deu a vida. Ele que nos dá o ar e permite a hora certa em que ele há de ser tirado. Ele é o nosso dono. Quem melhor do que ele para saber a hora certa em que nós vamos dar o nosso último suspiro? Então é isso que me confortou, de que ele está no controle. E embora nós estejamos vendo muitas coisas tristes, temos ficado tristes, temos sentido medo, ele, mais do que a gente, tem se compadecido com tudo isso. E por mais que nós não entendemos, não compreendemos, ele está no controle das coisas. E por mais que não faça sentido na nossa mente tudo isso, eu tenho certeza e eu posso te garantir que tem um propósito. E embora eu não saiba qual é o propósito principal, outra coisa muito forte que ele falou no meu coração é que sem ele nada podemos fazer. Gente, eu parei pra pensar. É uma coisa que tá atingindo o mundo todo. E o mundo todo não sabe o que fazer. As pessoas mais inteligentes do mundo, os países com as maiores tecnologias, os maiores cientistas, os maiores pesquisadores, não têm a cura. Cara, isso pra mim é muito louco e me faz olhar a grandeza de Deus e o quanto nós somos pequenos. E me fez refletir que sem Deus a gente nada pode fazer. Se temos inteligência, se temos sabedoria, foi porque Ele nos deu. E nisso Ele me bombardeou
de palavra. Essa é a forma de Deus falar com a gente, através da Bíblia. Ele pode falar através de outras formas, de sonhos, de louvores, de outras pessoas, sim. Mas isso daqui é genuíno. E ele falou através de João 15:5. Sem mim, vocês nada podem fazer. Através de 1 João 5:12. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E Atos 17:28, que eu amo esse versículo, que fala: nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem ele, a gente não é nada. Sem Cristo, sem Jesus, sem o Filho de Deus, nós não temos a vida. Se você está vivendo sem Jesus, você não está vivendo de fato. E aí, tudo isso me fez parar para refletir que o ser humano tem que parar para refletir que Deus, que pode todas as coisas, e que Ele que nos fez, e o que nós temos vem dele. Então, eu acho que Deus quer falar algo conosco que Ele sempre tentou falar, mas a gente nunca deu ouvido, e talvez agora a gente possa dar. De que nós não somos nada sem Ele. Nós não temos nem sequer a vida sem Ele. E se temos algo é porque Ele nos deu. Então eu acho que esse momento é um momento de reflexão, um momento de parar para pensar, olhar para a nossa pequenez e olhar para a grandeza de Deus. E tudo que a gente vive, a gente tem que tentar tirar o melhor. Tentar tirar aprendizado, tentar crescer como pessoa. Então, nossa, essas palavras me fizeram refletir demais. Olhar o quanto somos pequenos, o quanto não podemos fazer nada sem Ele. E outra coisa que, por último, que eu queria deixar aqui registrado é pra gente descansar. E eu já falei isso outras vezes, e eu torno a repetir, Deus já falou comigo isso outras vezes, de que a minha vida não é minha, e de que esse tempo aqui na Terra é só uma passagem. Então a gente tem que descansar. A gente não tem que se preocupar com as coisas terrenas, nós temos que nos preocupar com as coisas que são eternas, com as coisas que são do alto. Então eu senti medo sim, eu pensei, meu Deus, a morte tá aqui, ela tá mais perto do que nunca. É claro, a gente sempre teve esse risco de morrer, mas nunca esteve tão presente nos nossos dias, né? A gente assistindo noticiário, assim, morte, 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 e a morte sempre esteve aí. Mas parece que agora a gente tá parando pra refletir mais. Então eu tive medo dos meus parentes morrerem, dos meus amigos morrerem, e ele falou assim, não tenha medo. E o que muda é como você encara a sua vida. E a gente tem que encarar sabendo que a vida aqui na Terra é passageira. E que Deus, Ele preparou coisas tremendas e grandiosas que a gente nem imagina lá no céu, na eternidade. Aqui é só uma passagem, aqui é só um momento, aqui é só uma prova para a vida eterna. Então a gente tem que confiar, a gente tem que colocar nossos pensamentos em Deus e saber que Ele tem o melhor pra gente, sabe? Não ter medo e focar nas coisas do alto. E saber que se a gente tiver o Filho de Deus, a gente tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então que essa palavra possa falar com você de alguma forma, que você possa descansar, que você possa confiar que Deus te deu o primeiro suspiro e é Ele que vai permitir que o seu último suspiro seja dado. Que você possa parar para refletir que sem Deus você nada pode fazer. Que você possa olhar para a grandeza de Deus e falar, realmente eu não sou nada sem Ele. E que por último você possa reconhecer que Jesus, Ele é aquele responsável pela sua vida. É aquele que te dá a vida de verdade. Se você quer viver, aceite a Cristo. Se você quer viver de fato, se você quer ter a vida eterna, que é algo muito maior e muito melhor do que essa vida aqui, aceite Cristo. Confie nele e permaneça fiel até o fim para você ter a coroa da vida eterna. Então eu não sei se esse vídeo pode te ajudar de alguma maneira em meio a isso que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, mas me ajudou muito. Em um momento de medo, em um momento de reflexão, ele falou, Stephanie, descansa. Eu só tô te relembrando o que eu sempre te falei, a sua vida, ela tá nas minhas mãos. Eu que te dei a vida e eu que vou tirar, mas eu não vou tirar para sempre, eu vou tirar a vida terrena e vou te dar a vida eterna.
Basta você continuar fiel, basta você continuar me servindo, me amando e entregando a sua vida para mim. Então descansa, saiba que tem coisas muito melhores e muito maiores preparadas para você. Eu espero que você fique bem e que você busque nele a sua confiança, a sua paz e o seu descanso. A sua vida está nas mãos dele. Ele não perdeu o controle. Ele está cuidando de tudo. Tenha paciência. É isso.